Dr. Marcos Liboni, ele é médico psiquiatra e nós vamos falar sobre depressão, uma doença que acomete 353 milhões de pessoas no mundo. Doutor, nos esclareça qual a diferença entre depressão e tristeza. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar a serviço, como eu sempre falo nas minhas comunicações em vários lugares. As doenças psiquiátricas, e quando nós lidamos com aquilo que se chama sintoma de tristeza, que é doença, elas vêm de uma análise que a medicina, que cresceu na psiquiatria enquanto uma especialidade médica, que a partir das questões históricas, e eu sempre vou procurar trabalhar isso, que levam muitas vezes as pessoas a ter um certo receio de pensar naquilo que elas estão sentindo, que possa vir a ser um problema, ela vem com uma área que analisa aquilo que muitas vezes, e de certa forma quase sempre, faz parte da nossa natureza, enquanto pessoas e seres que têm contato com a realidade. Sendo que o aparelho, um deles, só para separar pedagogicamente, dentro do aparelho mental, a dimensão emocional, ela existe tanto quanto a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos. E a tristeza, nesse sentido, dentro de um vasto número de emoções que nós discriminamos, ela se desenvolveu como um atributo para a nossa relação com o mundo, sobretudo na complexidade que nós temos de relacionamento com os nossos pais, os nossos familiares. E ela faz parte daquilo que eu tenho pensado bastante ultimamente, vem da forma como a gente, seja por consequência de fatos e acontecimentos, ou até como uma forma da gente refletir a realidade, a gente reage frente a situações que podem nos causar sofrimento, e sobretudo que causam uma sensação, vem, melhor dizendo, da sensação de falta, de perda. Só que, enquanto tristeza, não doença, ela existe e ela não domina a sua forma de ver e pensar a realidade. Um grande exemplo que eu uso, no falar em depressão, por exemplo, é como o óculos que a gente utiliza para ver o mundo, no qual as emoções funcionam como as lentes através das quais nós olhamos a realidade, e se de repente essa lente perde a sua característica de ser transparente, de ser focada, de ser uma lente que seja adequada para a gente enxergar a realidade como ela é, ela passa a nos dar uma certa tonalidade, uma certa cor, uma certa forma de, vamos dizer, de tamanho, que faz com que a gente enxergue a vida dessa maneira. Então, uma tristeza que sai daquilo que é da nossa natureza, dentre outras coisas, para ser algo que domina as nossas emoções, aí a gente começa a pensar em sintomas de tristeza como doença. Certo, então a tristeza seria algo temporário e a depressão algo que a gente não supera de uma forma, assim, que não é uma coisa temporária. Acontece algum gatilho que acontece. Não necessariamente. Hoje a gente tem algumas áreas, vamos dizer assim, até um pouco mais amplas, se a gente for ver até em outros campos de investigação científica, que fazem com que a gente, mesmo sem ter um gatilho específico, porque o modelo mais comum de se pensar é a situação de você viver um trauma ou viver uma situação difícil. Eu sempre uso com os pacientes um modelo de que uma situação que efetivamente leva você a um estado depressivo, mas que não necessariamente é uma doença, é a vivência de um luto. Você que perdeu uma pessoa, que está sofrendo a falta daquela pessoa, você pode ter tristeza na maior parte do tempo, apatia, perda de prazer nas atividades, falta de interesse pelo que você gosta, diminuição da sua energia para fazer as atividades que você tem que dar conta, alterações de várias funções cognitivas, enfim. Mas, certamente, quando uma emoção começa a predominar sobre as outras de maneira descoordenada ou não, vamos dizer assim, sincronizada com a realidade, aí nós começamos a pensar em sintomas de doença. E qual que é o sintoma mais preponderante da depressão, doutor? As classificações, porque nós utilizamos um modelo de classificação estatística, porque eu também falo para as pessoas, inclusive quando eu dou aula, que não existe um depressômetro, nenhuma dosagem específica de tristeza no sangue. Então a gente trabalha em cima de estudos epidemiológicos e a gente passa a avaliar aqueles momentos onde a pessoa tem determinados tipos de vivências, e dentro da questão estatística e epidemiológica são dois grandes, vamos dizer assim, sintomas que faz o diagnóstico de depressão acontecer. O primeiro é a tristeza na maior parte do tempo,
que como nós estamos fazendo, ela se prepondera sobre as outras emoções que deveriam acontecer em fato de situações específicas, e anedonia, que é perda do prazer das atividades que costumeiramente você tem prazer. Então é mais ou menos um entristecimento com a perda da alegria de viver. E esses dois sintomas, que são sintomas cardinais, isso vem da classificação norte-americana, que a gente usa bastante, também em consonância com a Organização Mundial da Saúde, eles têm que ter um tempo de permanência, um tempo de persistência ao longo da vida da pessoa. Esse tempo ele é relativamente pequeno, até acho, mas isso é das classificações, que tem que perdurar por pelo menos 2 semanas, e que não está relacionado com, como eu estou dizendo, situações de trauma de vida, doenças físicas ou orgânicas, outras que podem também dar sintomas depressivos. Né? Então, isso, mais outros tantos sintomas, a gente pode fazer um diagnóstico de um quadro depressivo. Esse diagnóstico, existem alguns exames ou é só na conversa? Então, como eu antecipei para você, os exames que existem, eu até brinco com os pacientes também, né? Você vem ao psiquiatra, geralmente antes vai a vários outros médicos de outras especialidades, que a psiquiatria, por sua própria natureza, e muitas vezes é também uma coisa que eu quero trabalhar bastante, que é o estigma e o medo, né? E muitas vezes o preconceito, ela acaba sendo uma especialidade terminal, que eu chamo. Porque muitas vezes você vai ter uma situação psicossomática, um sintoma físico que vai te levar ao cardiologista, no caso de um pânico, uma dor, no caso de um reumatologista, de um ortopedista, um desconforto ou uma desordem gastrointestinal, uma alteração de pele, e na realidade é uma condição mais psicossomática. E você vai ao clínico, ou vai ao colega, faz todo, né, a investigação, diagnóstico, enfim, e não chega ao diagnóstico correto. Para tanto, quando a pessoa chega aqui e não foi extensamente avaliada, se tiver uma alteração fisiológica do seu organismo, eu vou direcionar o olhar para aquilo. Senão, a gente faz exames em geral para retirar as possibilidades que podem ser possibilidades primárias, e aí nós temos quadros endocrinológicos, infecciosos, nutricionais, alguns neurológicos, tudo dentro de uma clínica que nós chamamos. Porque também o excesso de exames ou exames pedidos sem necessidade encarece a medicina e não contribui em nada. Mas a essência do nosso diagnóstico é clínico. Doutor, tem alguma correlação à depressão com fatores genéticos? Olha, tem se estudado muito isso há muito tempo. Né? Isso é uma história que começou, obviamente, junto com a genética, né, de pesquisa da década de 50, 60, depois. E a gente sabe, sim, que existem fatores biológicos que predispõem as pessoas ao desenvolvimento dos quadros psiquiátricos, e depressão não está diferente disso. Mas ainda não tem uma confirmação. O que a gente tem trabalhado hoje, pelo menos estudado um pouco, é fatores de transmissão ou certa herdabilidade familiar, mas que não necessariamente biológicos. Existe uma área de pesquisa em genética chamada epigenética, que fala que pode ser possível você viver uma situação traumática na sua vida e isso ser transmitido para o seu filho por modificação do seu DNA, mas também tem outras áreas aí mais amplo, dentro de padrões de transmissibilidade geracional, mas dentro do ponto de vista de comportamentos, atitudes, enfim, uma série de outras questões. Pela sua experiência clínica, o senhor também é professor da universidade. Sim. As mulheres são mais suscetíveis a terem depressão ou elas se dão ao direito de repente, irem a um psiquiatra para cuidar? São vários fatores que colaboram. Sim, as mulheres são mais suscetíveis porque existe uma dimensão biológica onde a mulher, por natureza, e eu falo dentro da sua capacidade divina, para se dizer, de gerar vida, dar à luz, ela tem um relógio, uma bússola emocional mais aprimorada do que o sexo masculino. Então as mulheres elas têm um contato muito mais frequente, até porque muito das emoções depende de ciclos hormonais. Um medicamento que você vem a tomar na psiquiatria, ele trabalha dentro de uma dimensão que é hormonal, porque um neurotransmissor, uma substância que está dentro do sistema nervoso, a função dela é alterada, motivada, estimulada ou bloqueada por um medicamento, ele é uma substância que a gente interpreta como hormônio. É produzido num lugar do corpo, pode ser, ele tem um efeito em outro. Então, os fatores biológicos já da mulher, pelos ciclos hormonais, aí, dos hormônios femininos, né, as questões de gravidez, tudo já naturalmente predispõe a mulher a ter mais contato com esse universo. E junto disso também existem as questões de desenvolvimento psíquico, né, que é diferente dos dois padrões, isso faz parte da natureza,
E também, mais contemporaneamente, o que a gente observa em relação ao próprio desenvolvimento da linguagem emocional, que também histórica e culturalmente é diferente do homem para a mulher. A mulher tem muito mais linguagem, ela tem muito mais ferramenta de linguagem para trabalhar com esses elementos do que com os homens. Hoje está se mudando bastante, mas a gente historicamente vê muito, né, a questão de o homem não chora, o homem não sente, o homem tem que guardar sentimentos. E isso a gente acaba vendo no dia a dia, mas até antes na questão dessa chamada linguagem de percepção. Porque muitos homens, às vezes, pelos quadros emocionais, eles não porque ele queira, mas é porque pela própria condição, o conflito não vir tanto à consciência, mas muitas vezes vai para outro lugar, né? Acaba somatizando. Certo. Doutor, todo tratamento de depressão é com medicamentos? Então, esse é um tema muito importante, né? Uma vez que, estatisticamente, cientificamente, em que pese, né, nós não temos ainda aquela comprovação biológica, eu falo o famoso São Tomé, né? Senhor, mostre-me as suas chagas, mas que a gente sabe hoje que a depressão é a maior causa de sofrimento para o ser humano. Já é uma das maiores causas de mortalidade. É uma das doenças mais incapacitantes para o homem. Das 10 doenças mais incapacitantes para o trabalho, 5 são psiquiátricas. Depressão, esquizofrenia, doença bipolar, alcoolismo e doença obsessiva compulsiva. Então você tem aí um impacto em termos de que é muito maior de qualquer outra condição, inclusive muitas que recebem honrosamente e necessariamente bastante olhar investimento em saúde, mas que as psiquiátricas nem tanto. Você vê que, assim, independentemente dessa natureza subjetiva, a depressão ela tem tratamento, é onde hoje se repousa sobre os medicamentos, as famosas, né, substâncias químicas, vamos dizer assim, um grande ganho histórico, né, de qualidade de vida e de recuperação para as pessoas que pouco tempo, até antes, não tinham esse acesso. Mas os tratamentos não se resumem à medicalização somente. Né? Quando a gente fala terapia, a gente não pode deixar de esquecer as psicoterapias. Certo. Né? Que tem que ser feitas, utilizadas, mas geralmente em sincronia com os tratamentos médicos. Porque muitas vezes um paciente que está moderado, severamente deprimido, você submetê-lo a uma psicoterapia sem medicalização é igual pegar um paciente ortopédico que está com a perna quebrada, não fazer cirurgia e querer que ele faça fisioterapia. Não vai funcionar certo. Certo. Eu queria que o senhor falasse a relação, o senhor está com uma camiseta sobre uma campanha sobre a questão do suicídio. Sim. Que setembro é o mês que trabalha-se a conscientização sobre a importância de falar sobre, né? Uhum. O senhor tem informação sobre a relação entre a doença, a depressão e os casos de suicídio? Hoje é uma das maiores causas, né? Porque quando você fala em suicídio, existe uma parcela da população onde você não tem detectado, de uma forma detectável qualquer indício, né? E aí entra muita discussão sobre a questão social, a questão histórica, cultural que a gente está vivendo hoje, mas as doenças psiquiátricas são as maiores causas de suicídio. E delas, a depressão é a maior. Entendeu? Então, infelizmente, né, o suicídio acontece para nós como uma dimensão de altíssima gravidade, tanto que é uma urgência médica, uma urgência psiquiátrica. No hospital universitário a gente tem o serviço de interconsulta, né, não de enfermaria, infelizmente, onde a gente tem o serviço de interconsulta junto da nossa residência médica. É praticamente todos os dias que a gente recebe pessoas com tentativas de suicídio dos mais diversos tipos. É um pedido de socorro, né, doutor? Sim. Na realidade, o suicida ele não quer morrer. Quer parar de sofrer. Ele quer deixar de sofrer. E muitas vezes o ato em si é uma tentativa desesperada, obviamente paradoxal, obviamente, né, muito impensada, de comunicar ao mundo esse desespero que a pessoa está vivendo. Então, eu queria que o senhor desse uma orientação para as pessoas, porque existe um preconceito das pessoas, vai ao psiquiatra. Sim. Certo? Acha que psiquiatra é coisa de louco, né? Mas também tem aquela questão da pessoa falar para outra, que depressão que a sua vida é boa, olha aquela situação assim, assado. Isso não conforta uma pessoa que está depressiva, né, doutor? A grande dificuldade que hoje, eu acredito que até pelo fato de a gente estar conversando aqui de outros tantos canais, eu acredito que existe um fio de esperança. Por quê? Inclusive, eu estava tentando recuperar uma foto que eu tirei aqui no aeroporto de LaGuardia, nos Estados Unidos, numa viagem que eu fiz em 2010. E chegando lá, tinha uma das colunas lá de sustentação da laje do salão de desembarque,
um banner gigantesco escrito a seguinte frase: Never mind, it's just cancer. Ou seja, não tem problema nenhum, é só câncer. Eu li aquilo e falei, mas o que é isso? Aí embaixo era uma campanha da Associação Psiquiátrica Americana, para a população geral, não estava tendo congresso naquela época lá em Nova York, dizendo assim, por que você fala isso para a depressão e não fala isso para o câncer? E o que isso me levou a pensar, né? E aquilo que a gente tem analisado. Em que pese a nossa história, porque a psiquiatria frequentemente ela é associada à loucura, e outras tantas coisas às quais a sociedade tem dificuldade de olhar, e muitas vezes não quer olhar. E muitas vezes quem paga o preço disso são as nossas crianças. Mas esse é um assunto diverso do que nós estamos conversando agora, não vamos desfocar. Os quadros psiquiátricos, que têm uma história difícil, e eu também falo isso, nós psiquiatras trabalhamos historicamente, claro, teve muita confusão, teve muita coisa ruim, abusos de certo modo por outros interesses, mas nós psiquiatras estamos tentando ajudar a humanidade, porque nós também somos humanidade. Mas hoje o que a gente vive, né? A gente vive ainda um descentramento muito grande, onde a nossa sociedade, culturalmente dizendo, eminentemente visual, estética, que prima pelas coisas que vem no seu olhar, tem muita dificuldade de olhar para aquilo que você não vê. Então, se você chega na minha frente com o seu braço sangrando, qualquer pessoa que vai olhar seu braço sangrando vai se condoer com aquilo. Ou por empatia, ou por nojo. Ou às vezes por perversão. Só que aí vem o conceito. Aonde que a depressão se expressa? Ela não sangra. Mas ela dói tanto quanto o sangramento. Muito mais como o sangramento, entendeu? Então as pessoas que não veem isso, juntando com as suas próprias questões internas, inclusive no âmbito social, de olhar para esses quadros, e a melhor maneira de você não ter um problema, de você não sofrer, melhor dizendo, é não ter o problema. E as pessoas têm uma tendência, até por uma inabilidade de conversa, a negação. De negar isso, porque entrar em contato com o sofrimento da pessoa que tem uma questão psíquica, muitas vezes esse sofrimento seu não é tão longe do meu sofrimento. Então o que vai se despertar nesse contato? Né? Então assim, é muito... não é, vejam bem, não é uma questão que eu critico as pessoas, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, não é isso. Mas é o quanto que é necessário a sociedade pensar isso, porque, volto a dizer, se você vai somar morbidade, que é sofrimento, de todas as outras condições médicas, todas, elas não passam aos psiquiatras. Então, doutor, então de uma forma mais prática, para as famílias Sim. E os amigos, né? Que tipo de sinal, não sei se é o termo ou sintoma, que você pode prestar atenção, olha, acenda a luz amarela nessa situação para você ajudar aquela pessoa, porque ela está precisando que você estenda a mão. A gente, obviamente, obrigado, tem muita preocupação com populações específicas. Hoje o grande foco nosso, infelizmente, está sendo nas crianças e adolescentes, nos jovens. Porque as taxas de suicídio, por exemplo, estão aumentando muito nos jovens. O Brasil é um dos países que mais o adolescente se mata no mundo. Quando você fala em depressão, o que a gente observa? A pessoa tem uma trajetória na sua vida, ela tem um caminho. Se por alguma razão essa trajetória começa a se atrapalhar na expectativa do funcionamento de trabalho, então, por exemplo, absenteísmo no trabalho, na questão de relacionamentos, onde você vê a pessoa que outrora era uma pessoa cordial, tranquila, etc., começa a ficar explosiva, começa a ficar reclusa, né? Onde você tem também um problema muito sério, principalmente nos homens, em relação a drogas e álcool. Você vê um aumento do comportamento etílico, de ingesta. Muitos etilistas, alcoólatras, na realidade, têm depressão. Entendeu? Você vê a pessoa, aí nos jovens principalmente, comportamento agressivo, isolacionismo também, queda de desempenho escolar. Entendeu? Então, tudo que foge, né, dentro de um campo mais amplo, na expectativa do que a pessoa deveria ser, você tem que olhar a possibilidade disso estar sendo fonte, né, tendo como fonte, melhor dizendo, um quadro psiquiátrico do tipo da depressão. E depressão tem cura? Sim. Assim, quando a gente fala, e as pessoas trazem muito isso, né, como eu já falei, como a gente é uma área muito mais de ponta, sendo que hoje, para você ter uma ideia, saúde mental, psiquiatria é uma das principais áreas da prova para o médico norte-americano ser aprovado para fazer residência. Certo. Então é uma área básica. Infelizmente a gente não recebe, né, o auxílio que a gente... Auxílio não.
vamos dizer assim, o Reconhecimento. reconhecimento, inclusive das instâncias governamentais do jeito que a gente deveria. E o que acontece? Eu, quando fiz, por exemplo, trabalho como perito psiquiátrico na área previdenciária, você pega pessoas que têm 20, 25 anos de sofrimento para chegar num bom tratamento. Você pega uma doença que tem um caráter progressivo, crônico, com 25 anos, você não vai recuperar muita coisa. E junto disso, quando a pessoa vem ao psiquiatra, e o psiquiatra não deveria estar aqui num consultório só como esse, ele deveria também estar no posto de saúde, em outras áreas que tem que ser uma área de trabalho muitas vezes preventivo. Certo. Quanto mais precocemente você consegue intervir, você pode trazer sim aquilo que tantos sonham, como ausência de tratamento ou não precisar tomar remédio. A gente tem que pensar o conceito de cura, se a gente for olhar para as outras áreas clínicas, cardiologia com hipertensão, com aterosclerose, a endocrinologia com diabetes, reumatologia com um monte de outras condições, onde você, por exemplo, chega para um endocrinologista e pergunta se o paciente diabético que precisa de remédio vai parar de tomar remédio no dia. Nunca mais. Mas qual que é a questão fundamental? É a qualidade de vida e a recuperação. Porque o conceito de cura está atrelado a não ausência de doença, mas também a funcionalidade e a pessoa conviver bem com aquilo. Então, se você vem e a gente faz uma análise, vai depender muito da evolução, mas pode ter sim ausência de sofrimento. E o paciente, é importante ele aceitar que ele tem depressão, né, doutor? Esse é um caminho difícil, mas sem dúvida nenhuma a aceitação é a chave para tudo que a gente pode trabalhar de melhor. Aqui mesmo, nessas cadeiras, tem muitas pessoas, eu falo para elas, em maior ou menor grau, em maior ou menor escala, e efetivamente, quando a pessoa se entrega, e muitas vezes as pessoas pensam que se entregar é se deixar levar ou derrotar. Não. É a pessoa aceitar aquela condição e aí sim, e nesse momento é que o tratamento vai muito tranquilamente, muito melhor de quando a pessoa luta contra isso. Certo. E a questão de alguma prática de atividade física pela liberação de endorfina, ela é importante? Sim, hoje a atividade física é estudada, né, por nós, e inclusive num gráfico que ele não é, melhor dizendo, que ele tem que ser visto que não é o mais melhor. Você tem um limite, porque o nosso corpo, ele é uma máquina, né, que funciona de uma maneira bem particular e que depende, né, das várias formas como a gente pode fazer a manutenção dela, para se dizer, para a pessoa alcançar o seu melhor rendimento. Então, uma das áreas, só para você ter uma ideia, que a gente estuda como gênese das doenças psiquiátricas é a área chamada inflamação. É uma área mais básica. E a atividade física em excesso, por exemplo, pode inflamar o corpo. Como a ausência de atividade física também pode inflamar o corpo. Mas tem muitos estudos, tem muita coisa sendo publicada de que a atividade física ajuda sim. É um grande aliado na recuperação das pessoas que têm quadros depressivos. Certo. Doutor Marcos, para a gente encerrar nossa entrevista, que orientação que o senhor dá para as pessoas que podem estar passando por um problema de depressão na família ou ela mesma está tendo o problema, né? Olha, para você que está passando por um quadro emocional, que você acha, né, ou sente que pode ser, procure ajuda. Ajuda necessariamente não vem no primeiro momento de uma pessoa. Hoje a gente tem internet, tem muita informação, claro, tomando cuidado com bastante desinformação, mas procurar entendimento do que você está sentindo e ultrapassar a barreira um pouco do que você sente como dificuldade, medo, um preconceito, e aí procurar conversar com alguém. Né? Hoje, de certo modo, né, inevitavelmente todos os profissionais em todas as áreas de saúde, pelo menos aqui na universidade a gente trabalha isso com os estudantes, eles têm algum conhecimento, algum nível de conhecimento, que vão poder encaminhar. E saber que se existe um sofrimento que ele é doença, isso não é feio, isso não é incapacidade, isso não é fraqueza, isso não é covardia, tá? Isso é uma situação muito séria que pode trazer problemas e que tem solução, né? Tem encaminhamento. E que você não é o único. Tem muita gente passando por dificuldade. Obrigada.